Quantas vezes você já saiu da missa com o coração pesado, perguntando-se em silêncio: Senhor, por que não escutas o que eu te peço? Quantas vezes você já colocou diante de Deus as dores da sua família, o filho perdido, o marido distante, a mãe doente, e voltou para casa com a sensação de que nada mudou? Meu filho, minha filha, hoje eu preciso lhe dizer uma verdade que poucos têm coragem de pronunciar, mas que pode transformar radicalmente sua vida espiritual. E não importa há quantos anos você frequenta a igreja, quantos rosários você já rezou, quantas promessas já fez. Porque esta verdade é simples, profunda e, quando você a entender, vai perceber por que suas orações parecem ficar presas no teto da igreja. E aqui está ela. Deus escuta, sim. Mas ele não responde quando a boca fala uma coisa e o coração vive outra. Não é o céu que está fechado, é o coração do homem que está dividido. Você pode estar presente fisicamente na missa, ajoelhado, com as mãos postas, mas, se dentro de você há rancor, pecado alimentado em segredo, falta de perdão, vida dupla, dureza de coração, críticas, fofocas ou orgulho, então suas palavras sobem fracas, quebradas, sem força. Porque Deus não responde à oração apenas pelo que você diz, mas pelo estado da sua alma enquanto diz. E talvez isso esteja doendo dentro de você agora. Talvez você esteja se lembrando de algo que tentou ignorar. Talvez esteja sentindo aquela pontada, aquela luz, aquela verdade inconveniente. Se for assim, não fuja. É exatamente aqui que começa a transformação. Veja, muitas pessoas vão à missa como quem cumpre um ritual. Sentam-se, levantam-se, respondem às orações, e esperam que Deus faça o resto. Mas a missa não é um teatro. Não é um costume. A missa é o lugar onde céu e terra se tocam. É o sacrifício vivo de Cristo se tornando presente diante dos seus olhos. E ainda assim, quantos chegam ao templo com o coração carregado de brigas domésticas, de palavras duras ditas sem pensar, de julgamentos, de invejas, de vícios escondidos, e esperam que Deus simplesmente pule essa parte? Como se ele não visse. Como se ele não conhecesse cada pensamento mais escondido. Meu filho, minha filha, Deus vê tudo. E ele não ignora nada, nem o bem, nem o mal, nem aquilo que você tenta justificar, nem aquilo que você tenta esquecer. Antes de escutar suas palavras, ele olha para o seu coração. E aqui está o centro desta primeira revelação. Se você quer que Deus transforme a sua família, primeiro permita que ele transforme você. A missa não foi criada para mudar o outro. A missa foi criada para matar em nós o que nos separa de Deus, e ressuscitar um coração novo, humilde, limpo, capaz de amar. E é a partir deste coração transformado que suas orações finalmente ganham força diante do céu. Hoje é apenas o início. Você está começando uma caminhada que pode abrir portas que ficaram fechadas por anos. Mas antes de avançarmos, eu preciso que você faça uma coisa simples, silenciosa e profunda. Respire fundo, feche os olhos por um instante e diga, ainda que baixinho: Senhor, abre meu coração. Eu quero ouvir a tua verdade. Porque sem isso, o resto deste caminho não fará sentido. Quando estiver pronto, seguiremos para o próximo capítulo. O capítulo onde você vai entender o que realmente impede suas orações de chegarem ao coração de Deus. Agora que você abriu o coração no capítulo anterior, preciso levá-lo a um lugar mais profundo, um lugar onde muitos têm medo de entrar. Mas é exatamente aqui que começa a mudança real. Meu filho, minha filha, existe algo que impede milhares de orações de chegarem ao céu, mesmo vindo de pessoas que vão à missa todos os domingos. E não é falta de fé. Não é falta de devoção. Não é falta de esforço. É algo muito mais simples, e ao mesmo tempo muito mais doloroso. O coração não está alinhado com aquilo que a boca diz. Você já reparou como é fácil pedir a Deus a mudança do outro? Senhor, muda meu marido. Senhor, converte meu filho. Senhor, dá juízo à minha filha. Senhor, transforma minha família. Mas permita que eu lhe pergunte: você está disposto a mudar também? Porque Deus não derrama graça onde existe resistência. Ele não cura onde o coração se fecha. Ele não transforma a família inteira enquanto um membro insiste em permanecer igual. E aqui está uma verdade que talvez doa, mas é uma verdade que salva. Não existe família transformada sem conversão pessoal. E não é a conversão do outro. É a sua. Você lembra daquela discussão que teve antes da missa? Daquela crítica que fez sem pensar?
Daquela mensagem indevida que você não deveria ter enviado? Daquele ressentimento antigo que você acaricia como um animal de estimação? Daquela impureza que você guarda como se ninguém soubesse? Pois é, você pode escondê-la dos outros. Mas não pode escondê-la de Deus. E Deus não ignora aquilo que você tenta varrer para debaixo do tapete espiritual. Quantas vezes você entrou na igreja carregando mágoas, julgamentos, orgulho, irritação? E depois, na hora da oração, pediu a Deus que escutasse sua súplica? Meu filho, minha filha. Como pode pedir paz para sua casa se dentro de você há guerra? Como pode pedir conversão para o seu se você mesmo evita a sua? Como pode pedir reconciliação se o seu coração ainda guarda veneno? A verdade é que a oração mais forte não é aquela que sai dos lábios, mas a que nasce do coração purificado. E aqui entra algo que quase ninguém percebe. A forma como você entra na missa determina a força da sua oração dentro dela. Se você chega com o coração sujo, distraído, dividido, pesado, ferido, rancoroso, a graça de Deus bate na porta, mas encontra resistência. Mas se você chega com sinceridade, ainda que ferido, com humildade, ainda que fraco, com arrependimento, ainda que imperfeito, então o céu se abre. Porque Deus rejeita o coração orgulhoso, mas abraça o coração quebrantado. Deus não espera a perfeição, mas espera a verdade. E talvez você se surpreenda com o que vou dizer agora. Às vezes, uma única mágoa guardada tem mais poder de bloquear sua oração do que 100 missas têm de elevá-la. E não porque Deus seja duro, mas porque o perdão é a porta da graça. Sim, é duro perdoar. Sim, é doloroso. Sim, parece injusto. Mas o perdão não é um presente para quem lhe feriu. O perdão é um presente para você. É a chave que abre o fluxo da graça divina. Sem perdão, a oração perde força. Sem arrependimento, a alma perde luz. Sem humildade, a missa vira hábito, não transformação. E talvez, neste momento, você esteja sentindo algo dentro de si. Um lembrete de uma situação. Um nome. Um rosto. Uma ferida antiga. Ou um pecado recente. Não ignore isso. É Deus lhe mostrando por onde começar. Mas não se preocupe, nós vamos caminhar juntos por cada parte desse processo. Muita coisa ainda precisa ser dita. Ainda vamos falar dos momentos mais fortes da missa, de como rezar pelos seus de forma eficaz, de como unir sua vida ao sacrifício do altar, de como transformar sua oração de pedido em oferta. Por enquanto, só preciso que você carregue esta verdade no coração. A oração mais poderosa é feita por um coração disposto a ser transformado. Quando estiver pronto, seguiremos para o próximo capítulo. É nele que você vai descobrir o momento da missa em que o céu se abre de uma maneira especial, e por que tantos desperdiçam esse instante sem perceber. Agora que você já entendeu que a força da sua oração nasce do estado do seu coração, precisamos entrar naquilo que muitos cristãos nunca aprenderam, embora participem da missa há décadas. Meu filho, minha filha. Existem instantes dentro da Santa Missa em que o céu literalmente se inclina sobre a terra, e nesses instantes suas palavras podem atravessar o coração de Deus com uma força impossível de descrever. Mas sabe o que é mais triste? A maioria das pessoas não percebe. Passa por esses momentos como quem passa por um corredor, olhando para os lados, pensando em outra coisa, distraído, cansado, inquieto. E por isso, oram, e não recebem. Clamam, e não veem fruto. Pedem, mas pedem fora da hora, com o coração fora do lugar, com a atenção dispersa. Então hoje eu lhe revelo aquilo que ninguém lhe explicou. Na missa, há um momento em que a oração pela sua família tem poder multiplicado. Mas antes de revelá-lo, você precisa entender algo fundamental. Nem todos os momentos da missa têm o mesmo peso espiritual, embora todos sejam santos. Sim, tudo na liturgia é sagrado, tudo é de Deus, tudo é importante. Mas existem instantes em que o véu entre o visível e o invisível se rasga, e aquilo que você diz, pensa, oferece ou entrega tem um impacto diferente no mundo espiritual. E aqui vai a primeira grande revelação deste capítulo. O momento da elevação, quando o sacerdote ergue a hóstia consagrada, é um dos instantes mais poderosos de toda a sua vida espiritual. É ali. Exatamente ali. Não antes. Não depois. Não quando você chega à igreja. Não na hora do canto. Não no final. É quando Cristo é elevado sobre o altar, corpo, sangue, alma e divindade, presente real, presente vivo, presente total.
É nesse momento que o céu inteiro segura o fôlego. É nesse momento que os anjos se prostram. É nesse momento que as graças são derramadas como uma cascata invisível mas real. E o que muitos fazem? Desviam o olhar. Pensam em problemas. Olham para o relógio. Deixam a mente vagando. E assim desperdiçam o instante mais valioso da missa. Agora, escute com toda a atenção. É nesse exato momento, durante a elevação, que você deve entregar seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais, um por um, ao Cristo que se oferece por você. Não como quem repete palavras decoradas. Não como quem faz um pedido apressado. Mas como quem mergulha a sua família inteira no sangue precioso do Cordeiro. E você deve dizer, com o coração ardendo: Senhor Jesus, elevado neste altar, toca o coração da minha família. Quebra as correntes que os prendem ao pecado. Arranca-os da escuridão. Traz para ti aqueles que se afastaram. Guarda-os sob teu sangue. Transforma-os, Senhor. Faz neles aquilo que só tu podes fazer. Você percebe a diferença? Não é pedir um emprego melhor, uma casa melhor, um comportamento melhor. É pedir salvação, conversão, libertação, cura da alma. Coisas que só Deus pode dar. Coisas eternas. Coisas que mudam destinos e gerações. Mas aqui vem a parte mais séria. Essa oração só tem força se você mesmo estiver disposto a se aproximar de Deus. Não adianta pedir para o seu filho deixar o pecado enquanto você abraça o seu. Não adianta pedir que Deus converta sua família se sua própria vida não reflete conversão. Não adianta pedir libertação para o seu se dentro de você há cadeias que você se recusa a romper. Lembre-se sempre. O céu responde quando há verdade no coração. E talvez você esteja sentindo uma mistura de esperança e desconforto agora mesmo. Isso é bom. É assim que a graça começa. Uma ferida sendo tocada. Uma luz sendo acesa. Um peso sendo revelado. Mas eu ainda não concluí o que precisa ser dito neste capítulo. Você acha que a elevação é o único momento crucial? Não é. Há outros instantes sagrados que têm impacto direto nas suas orações, especialmente quando você reza por sua família. No próximo capítulo, falaremos de algo que quase ninguém entende. Como a falta de perdão, a paz negada e a comunhão recebida sem reconciliação destroem a força da oração familiar. E, meu filho, minha filha, isso vai abrir seus olhos de um jeito que talvez você não espere. Prepare-se, meu filho, minha filha. Porque agora vamos entrar em um dos pontos mais delicados, e mais ignorados, da vida espiritual. O momento da paz na missa. Sim, aquele gesto simples, rápido, que muitos consideram apenas um cumprimento educado. Aquele instante que alguns fazem com indiferença, outros evitam por vergonha, e outros realizam de forma automática. Mas deixe-me dizer com toda a clareza: o abraço da paz é um dos momentos que mais revelam o estado verdadeiro do seu coração. E é também um dos momentos que mais tem poder de bloquear ou desbloquear suas orações, especialmente as que você faz por sua família. Porque a paz de Cristo não é um cumprimento. Não é etiqueta litúrgica. Não é protocolo social. A paz é um ato sacramental de reconciliação. É Cristo estendendo a mão através de você para outra pessoa. É o Senhor dizendo: não suba ao meu altar se houver divisão no seu coração. E agora eu preciso lhe dizer algo que talvez o choque. Se você nega a paz ao irmão, sua oração pela paz na família perde força. Pense comigo. Como pode pedir a Deus reconciliação entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue? Se você mesmo, ali dentro da igreja, nega a reconciliação ao irmão em Cristo que está ao seu lado? Como pode pedir a Deus unidade para o seu lar? Enquanto alimenta ressentimento, antipatia, ciúme, inveja ou desprezo por alguém sentado a poucos metros de você? Como pode suplicar por cura familiar? Se você mesmo se recusa a curar o seu coração? Aquele momento da paz é um espelho. Mostra quem somos de verdade. Mostra o que ainda está preso dentro de nós. Mostra onde a graça encontra resistência. Eu vou lhe contar algo que presenciei mais vezes do que gostaria. Há pessoas que rezam intensamente pela reconciliação de seus filhos. Mas não falam com o vizinho há anos. Há pais que pedem a Deus a união de sua casa. Mas não conseguem estender a paz ao irmão porque não foram com a cara dele. Há mães que choram pelos filhos distantes. Mas alimentam rancores pequenos como ervas daninhas que sufocam a graça. E depois perguntam: por que Deus não responde? Porque minha oração não funciona. Meu filho,
minha filha. A oração não funciona quando o coração mente. Se você diz a paz de Cristo esteja contigo, mas por dentro nutre rancor, você não deu a paz, você deu uma mentira. E Deus rejeita orações nascidas da mentira. Agora, deixe-me contar uma história, não para acusar, mas para abrir seus olhos. Havia um homem que ia à missa todos os domingos. Sempre sozinho, sempre sério, sempre distante. Rogava há anos pela reconciliação com 3 filhos que não falavam com ele. Chorava, suplicava, pedia, oferecia novenas. Mas quando chegava o momento da paz, ele cruzava os braços. Não se levantava. Não se virava para ninguém. Ignorava quem tentava cumprimentá-lo. Um dia, perguntei por quê. E ele respondeu: não dou a paz para certas pessoas. Não merecem. E ali estava a raiz de tudo. Ele suplicava a Deus uma paz que ele mesmo não estava disposto a oferecer. Pedia reconciliação, mas semeava divisão. Pedia amor, mas oferecia dureza. Pedia cura, mas guardava feridas abertas com orgulho. Meu filho, minha filha, Deus não abençoa a dureza de coração. Antes da transformação na sua família, precisa haver transformação em você. E talvez agora você esteja lembrando de alguém. De um nome. De uma ferida antiga. De uma conversa mal resolvida. De um gesto que doeu. De algo que você tem evitado há muito tempo. Não fuja disso. Este é o Espírito Santo lhe tocando. Agora, preciso lhe trazer uma verdade ainda mais profunda. A comunhão recebida sem reconciliação não traz graça, traz peso. Sim, eu sei que é duro ouvir isto. Mas é a realidade espiritual. Não se aproxima da Eucaristia quem se recusa a amar. Não se une ao corpo de Cristo quem mantém rompido o corpo da comunidade. Não recebe o Cristo da paz quem se nega a viver a paz que ele ordena. Cristo disse: se você está trazendo sua oferta ao altar, e se lembrar que seu irmão tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se com ele. Não é opcional. Não é detalhe. Não é sugestão. É condição espiritual real. A graça não entra onde o rancor faz morada. Mas eu não vim aqui apenas para lhe mostrar o problema. Eu vim para lhe mostrar o caminho. E aqui está o ponto central deste capítulo. Se você deseja que suas orações pela família ganhem força, precisa limpar o coração antes da comunhão. Perdoar. Pedir perdão. Deixar o orgulho. Soltar as mágoas. Renunciar ao veneno. Abrir espaço para a graça. Paz não é sentimento, é ato. É escolha. É decisão. E essa decisão abre portas que estavam fechadas há anos. No próximo capítulo, vamos falar de algo ainda mais profundo. Como se unir ao sacrifício do altar, e por que Deus só transforma uma família quando alguém dentro dela se oferece como sacrifício vivo. Prepare-se. Esta é a parte que desperta, liberta e transforma de verdade. Agora entramos no coração daquilo que muitos nunca compreenderam, e por isso passam a vida inteira assistindo à missa sem experimentar seu verdadeiro poder. Meu filho, minha filha, você já percebeu que a maioria das pessoas vai à missa como quem vai a um lugar para receber algo? Receber paz. Receber força. Receber consolo. Receber direção. Receber bênçãos. Mas quase ninguém vai à missa para dar algo a Deus. E é exatamente por isso que para tantos a missa se tornou um ritual bonito, mas espiritualmente estéril. Eles assistem, mas não participam. Eles pedem, mas não oferecem. Eles suplicam, mas não se entregam. E aqui está a verdade que move montanhas, e que poucos têm coragem de viver. A missa não é um lugar para pedir bênçãos, é um lugar para oferecer sacrifícios. A missa não é para consumidores espirituais. A missa é para vítimas oferecidas. Pessoas que se unem ao sacrifício de Cristo oferecendo a si mesmas. E talvez isso soe radical, antigo, exagerado. Mas é exatamente o que Deus sempre pediu. Não há ressurreição sem cruz. Não há graça sem entrega. Não há transformação familiar sem sacrifício pessoal. Por isso, hoje eu lhe revelo uma lei espiritual imutável, uma que opera silenciosamente, mas com uma força indescritível. Deus começa a transformar uma família quando alguém dentro dela decide se oferecer como sacrifício. Não estou falando de sacrifício teatral. Não estou falando de teatro devoto. Não estou falando de sentimentalismo religioso. Eu falo de algo real, profundo, concreto. Entregar a própria vida, com tudo o que ela contém, para que Deus salve os seus.
E quando esse momento chega na missa? Exatamente quando o sacerdote coloca o pão e o vinho sobre o altar e diz as palavras: Aceitai, Senhor, o nosso coração contrito e o nosso espírito humilde. Meu filho, minha filha. É ali, naquele instante escondido, silencioso, discreto, que acontece algo tremendo. É o momento em que você deve se colocar espiritualmente sobre a patena junto com o pão. É o momento em que você deve se derramar espiritualmente dentro do cálice junto com o vinho. Sim. É assim mesmo. Isso não é metáfora. Isso é realidade espiritual. E é ali que você deve dizer, não da boca para fora, mas com a alma inteira: Pai, toma a minha vida. Toma minha saúde. Toma meu tempo. Toma meus planos. Toma meu orgulho. Toma meu conforto. Toma tudo o que sou e tudo o que tenho. Aceita-me como sacrifício vivo pela minha família. Quando alguém diz isso com sinceridade, quando alguém entrega tudo, quando alguém se coloca inteiro no altar, o céu inteiro se move. Mas deixe-me advertir com amor e verdade. Não diga essas palavras se você não estiver disposto a deixar Deus levá-las a sério. Porque Ele leva. Sempre leva. Eu vi mães que ofereceram sua vida pela conversão de um filho. E Deus enviou uma doença que as purificou. E despertou aquele filho para Deus. Eu vi homens que se ofereceram pela salvação da família. E Deus permitiu que perdessem o trabalho, a estabilidade, os bens. E foi exatamente nessa perda que a família encontrou Deus de verdade. E se uniu como nunca antes. Eu vi esposas que se ofereceram pela conversão do marido. E Deus as conduziu por um caminho longo, doloroso, que quebrou o orgulho, purificou o coração e abriu espaço para um milagre impossível. Meu filho, minha filha, não existe sacrifício verdadeiro sem cruz. Não existe oferecimento sincero sem renúncia. Mas existe um detalhe importante que muitos não entendem. Você não precisa começar oferecendo tudo. Você pode começar oferecendo o que tem coragem hoje. Não sabe se está pronto para entregar a vida? Diga: Senhor, dá-me a graça de querer. Não consegue entregar o conforto? Diga: Senhor, transforma meu coração. Não consegue abrir mão do orgulho? Diga: Senhor, torna-me humilde. Não consegue ser generoso? Diga: Senhor, cria em mim o desejo de me doar. Deus faz milagres com corações sinceros. Não com corações perfeitos. O importante não é a grandeza do sacrifício, mas a verdade do oferecimento. E há algo ainda mais profundo. Algo que muita gente ignora completamente. Oferecer-se no altar é mais poderoso do que qualquer novena. Mais forte do que qualquer promessa. Mais eficaz do que qualquer oração isolada. Porque é uma união direta com o sacrifício de Cristo. Não existe lugar, momento ou ação mais poderosa em toda a vida cristã. Mas antes de irmos adiante, eu preciso lhe preparar para o próximo capítulo. Porque o que vem agora é duro, mas absolutamente essencial. O jejum, a renúncia, a mortificação voluntária e o impacto real disso na salvação da sua família. Sim, chegamos à parte em que muitos desistem. Mas é nela que vivem os maiores milagres. Se você está pronto, seguimos para o próximo. Meu filho, minha filha. Agora chegamos a uma realidade espiritual que muitos ignoram, e, por isso, passam décadas rezando sem ver fruto. Prepare o coração, porque o que vou lhe dizer aqui não é confortável. Mas é libertador. Há graças que nunca descem sem jejum. Há correntes que nunca se quebram sem sacrifício. Há famílias que nunca se levantam sem renúncia. Cristo mesmo disse: certas espécies de males só são expulsas com oração e jejum. E, ainda assim, quantos católicos vivem como se o jejum fosse um detalhe opcional? Quantos vão à missa pedindo milagres, mas sem sacrificar nada? Quantos querem transformação, mas não querem sentir o mínimo desconforto? Deixe-me lhe contar uma verdade espiritual que é como um martelo quebrando pedra. A oração é a voz. O jejum é um megafone. Quando você ora sem jejuar, sua voz chega ao céu. Mas quando você jejua e ora, sua voz ecoa com força, como um clamor que atravessa trevas, corta correntes e mobiliza o exército celeste. O jejum diz a Deus: Pai, eu quero esta graça não só com palavras, mas com vida. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu estou lutando de verdade. E Deus responde com poder quando vê sinceridade. Agora permita-me ser muito claro.
Não existe jejum verdadeiro sem dor. Não existe jejum se você só renuncia ao que não lhe custa. Não existe jejum se você troca uma coisa por outra equivalente. Não existe jejum se você faz apenas um pequeno esforço simbólico. Jejum é sentir o estômago reclamar. Jejum é dizer não quando tudo em você quer dizer sim. Jejum é colocar a alma acima da carne, e deixar Deus ser mais forte que você. Mas aqui vai algo que talvez surpreenda você. Jejum não é apenas sobre comida. Há jejuns de palavras, de redes sociais, de televisão, de julgamento, de críticas, de conversas inúteis, de vícios secretos, de séries que alimentam impurezas, de hábitos que enfraquecem sua vida espiritual. Jejum é fechar portas que dão entrada ao inimigo e abrir portas por onde a graça entra. Agora, deixe-me lhe mostrar algo profundo demais para ser ignorado. Quando um pai ou uma mãe jejua pela própria família, Deus se move com uma força especial. Porque Deus honra o sacrifício de quem ama, de quem luta, de quem se oferece, de quem carrega peso para aliviar o dos outros. Eu já vi filhos voltarem para Deus depois de anos de rebeldia. Não por discursos, não por discussões, não por brigas, mas por uma mãe que jejuou em silêncio, por um pai que renunciou a algo que amava, por um esposo que ofereceu sacrifícios escondidos, por uma esposa que, dia após dia, entregou-se o conforto pela conversão da família. Meu filho, minha filha, o jejum é moeda espiritual. Não porque compra a graça, mas porque purifica o coração, fortalece a vontade, abre espaço para Deus agir, enfraquece o ego, quebra vícios, expulsa espíritos de confusão e torna a oração mais pura, mais forte, mais eficaz. Mas aqui vai o alerta que você precisa ouvir. Quem jejua para ser visto perde o mérito. Quem jejua reclamando perde o fruto. Quem jejua com orgulho perde a graça. O verdadeiro jejum é secreto, silencioso, profundo, entre você e Deus. E Deus, que vê no escondido, recompensa no invisível. Agora, permita-me abrir seus olhos para uma conexão assustadora que poucos percebem. Os vícios que você esconde alimentam os vícios dos seus filhos. As sombras que você tolera abrem portas para que eles caiam. Sim. É duro ouvir. Mas é verdade espiritual. Quando você jejua, você fecha essas portas. Você quebra essas heranças. Você protege sua casa. Você corta raízes que seus filhos não conseguem cortar sozinhos. E agora você talvez esteja perguntando: mas o que eu faço durante o jejum? Como rezo? Como ofereço isso a Deus? A resposta é simples. Diga: Senhor, ofereço este sacrifício pela salvação da minha família. Purifica-nos. Liberta-nos. Conduz-nos para ti. Nada mais é necessário. Deus entende tudo o que está por trás dessa pequena frase. Tudo o que dói. Tudo o que pesa. Tudo o que você está entregando. Mas ainda falta algo essencial. Porque não basta jejuar. Não basta orar. Não basta oferecer sacrifícios. É preciso transformar a vida, especialmente a vida dentro de casa. No próximo capítulo, vamos entrar em um território muito sério. A responsabilidade espiritual dos pais e o impacto devastador da hipocrisia católica de domingo. Prepare-se. Será talvez a parte mais dolorosa. E também a mais libertadora. Agora entramos na parte mais dura, mais sensível e mais necessária deste caminho. Meu filho, minha filha. Se o que digo até aqui tocou seu coração, prepare-se. Porque agora vamos falar da ferida mais profunda da vida espiritual familiar. A fé vivida apenas no domingo. A fé superficial. A fé de aparência. A fé que os filhos percebem e rejeitam. Sim, eu sei que dói ouvir isso. Sim, eu sei que ninguém gosta de admitir. Mas é aqui que muitos lares se quebram. É aqui que muitas orações morrem antes de nascer. Permita que eu seja direto. A maioria dos filhos não abandona a fé por causa do mundo. Eles a abandonam por causa da incoerência que viram dentro de casa. Eles não fogem de Deus. Eles fogem do Deus falso que lhes foi apresentado. Um Deus usado como chicote. Um Deus usado como cobrança. Um Deus citado, mas não vivido. Quantas vezes uma criança ouviu dentro de casa: Deus castiga. Mas nunca ouviu: Deus ama. Quantas vezes um adolescente viu os pais rezarem o terço, mas viu também fofocas, mentiras, malícia e dureza?
Quantas vezes uma filha viu a mãe com a Bíblia nas mãos, mas com orgulho na voz e falta de carinho no toque? Quantas vezes um filho viu o pai comungar, mas também viu irritação, grosseria, impaciência e frieza? Meu filho, minha filha, as crianças percebem tudo. Os adolescentes percebem mais ainda. Você pode enganar o padre. Pode enganar os vizinhos. Pode enganar a si mesmo. Mas você nunca engana os seus filhos. Eles enxergam o que você pensa que está escondido. Eles sentem o que você não verbaliza. Eles absorvem aquilo que você nem imagina que transmite. E deixe-me lhe dizer uma verdade que poucos ousam admitir. Os pecados dos pais se manifestam nos filhos. Não como castigo, mas como consequência espiritual. Se você critica, eles aprenderão a criticar. Se você julga, eles aprenderão a julgar. Se você xinga, eles aprenderão a xingar. Se você fofoca, eles aprenderão a ferir com palavras. Se você vive na impureza escondida, eles viverão na impureza manifesta. Se você maltrata, eles maltratarão. Se você reclama de Deus, eles rejeitarão Deus. Não porque Deus queira assim, mas porque o coração deles foi moldado pelo seu. Mas agora escute esta outra verdade. Uma que traz esperança e renova a alma. Os filhos também seguem o exemplo quando o exemplo é santo. Se você perdoa, eles aprendem a perdoar. Se você ora, eles aprendem a buscar Deus. Se você é humilde, eles aprendem a descer. Se você é transparente, eles aprendem a admitir erros. Se você ama, eles aprendem a amar. Se você serve, eles aprendem a servir. Se você muda, eles testemunham o milagre. E é aqui que eu preciso lhe dizer algo que pode mudar o destino da sua casa. Para Deus transformar sua família, você precisa primeiro admitir a própria hipocrisia. Sim, eu sei que é difícil ouvir essa palavra. Mas eu digo com amor, não com acusação. Humilhar-se diante dos seus filhos. Dizer a eles: me perdoe. Eu exigi de vocês o que eu mesmo não vivia. Eu falei de Deus, mas não agi como filho de Deus. Eu falhei. E quero mudar. Esse gesto, meu filho, minha filha. Esse gesto vale mais do que 100 sermões. Mais do que 50 rosários diários. Mais do que 20 anos de pedidos repetidos. Mais do que todas as missas que você já assistiu sem conversão real. Esse gesto abre portas. Quebra correntes. Destrói muros. Cura feridas antigas. Restaura lares. E sabe por quê? Porque os filhos não rejeitam pais pecadores. Todos nós somos pecadores. Eles rejeitam pais orgulhosos. Filhos não precisam de pais perfeitos. Eles precisam de pais verdadeiros. E agora eu lhe digo algo ainda mais importante. A transformação do lar não começa com a correção dos filhos. Começa com a conversão dos pais. Sim. Ao contrário do que muitos pensam. A família não muda de fora para dentro. A mudança começa em você. E tudo o que você ouviu até agora. Sobre o coração. Sobre a missa. Sobre o sacrifício. Sobre o jejum. Sobre a coerência. Prepara você para a parte final desta jornada. Como rezar pelos seus durante a missa de forma que o céu realmente responda. Porque a oração eficaz não nasce de palavras bonitas. Nasce de um coração transformado. No próximo capítulo, você vai aprender a orar pelos seus. Não como quem repete fórmulas, mas como quem coopera com o próprio Cristo no altar. Prepare-se. Agora estamos chegando ao ápice. Chegamos ao ponto mais alto desta caminhada, meu filho, minha filha. Agora que você já aprendeu sobre o estado do coração, sobre o perdão, sobre a paz, sobre o sacrifício, sobre o jejum, e sobre a coerência que transforma a vida dentro de casa. Agora sim podemos falar daquilo que você veio buscar desde o início. Como rezar pela sua família durante a missa de um modo que Deus realmente responda. E eu lhe digo desde já. A oração poderosa não é a mais longa. Não é a mais bonita. Não é a mais dramática. É a mais sincera. A mais humilde. A mais unida ao sacrifício de Cristo. Agora escute com toda a atenção. Existem 3 momentos da missa em que sua oração pela família ganha força multiplicada. E eu vou lhe explicar cada um deles. Com clareza. Com profundidade. E com o amor de quem deseja a sua conversão. O momento do ofertório, quando você se coloca no altar. Quando o sacerdote apresenta o pão e o vinho e diz: aceitai, Senhor, o nosso coração contrito e o nosso espírito humilde.
Esse é o instante em que você deve fazer o que quase ninguém faz: oferecer-se junto com o pão, derramar-se junto com o vinho, e dizer silenciosamente: Senhor, eu me coloco neste altar. Toma o que sou. Purifica o que tenho. Transforma-me por dentro, para que minha família seja transformada por ti. Não há oração por família mais forte do que a oração que nasce de um coração oferecido. 2. O momento da elevação, quando Cristo se oferece por você. Quando a hóstia consagrada é elevada, o céu inteiro se inclina. Os anjos se prostram. Os santos adoram. Cristo se entrega. A eternidade toca a terra. E é ali, nesse instante sagrado, que você deve apresentar sua família nome por nome. Sim, nome por nome. Diga em silêncio: Jesus, eu te entrego. Fulano. Fulana. Meu esposo. Minha esposa. Meu filho. Minha filha. Meus pais. Coloque cada um deles dentro do coração rasgado de Jesus, nas chagas que curam, no sangue que liberta. E diga: Senhor, toca-os agora. Liberta-os agora. Salva-os agora. Esse é um dos momentos mais poderosos de toda a vida espiritual. E quase ninguém usa. 3. O momento após a comunhão, quando Cristo está dentro de você. Meu filho, minha filha. Há um silêncio na missa que quase todos desperdiçam. O silêncio depois da comunhão. É nesse instante que Cristo está fisicamente e espiritualmente dentro de você. Não é símbolo. Não é metáfora. É real. E nesse momento, você tem diante de si uma oportunidade que não existe em mais nenhum lugar do mundo. Falar com Deus de dentro para dentro. Coração a coração. Alma a alma. Quando você volta para o seu banco depois de comungar, não se sente imediatamente. Não olhe para o lado. Não se distraia. Não repita palavras mecânicas. Ajoelhe-se. Feche os olhos. Sinta a presença. E diga: Senhor Jesus, Tu estás dentro de mim agora. Transforma-me. Toca minha família através de mim. Faz de mim um instrumento da Tua graça. Que a Tua luz em mim alcance os que eu amo. Que a Tua força cure nossas feridas. Que a Tua presença em mim seja bênção sobre minha casa. E depois de falar, fique em silêncio. Só silêncio. Profundo. Real. Porque Deus fala ao coração que para. Ao coração que escuta. Ao coração que se rende. A oração que Deus escuta. Agora você já sabe. A oração poderosa nasce de um coração limpo. O perdão abre portas. A paz derruba muros. O sacrifício move o céu. O jejum quebra correntes. A coerência da autoridade espiritual. A oferta de si mesmo une você ao sacrifício de Cristo. A elevação é o instante mais forte para interceder. O silêncio pós-comunhão é onde Deus fala. E tudo isso conduz a uma única verdade. Se você quer que Deus mude sua família, permita primeiro que Ele mude você. A graça começa em você. A restauração começa em você. A conversão começa em você. E quando você se entrega, quando você se oferece, quando você deixa Deus agir, então sua família começa a ser alcançada. Não pela força das suas palavras, mas pela força da sua transformação. Agora, meu filho, minha filha, se este caminho tocou seu coração, se algo dentro de você está mais leve, ou mais desperto, ou mais convencido, se você deseja continuar aprendendo, crescendo, aprofundando, caminhando com verdade, então quero lhe fazer um pedido. Com toda a simplicidade e sinceridade. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Não por mim, mas porque o que está vindo a seguir pode transformar ainda mais sua vida espiritual. Pode abrir portas que você nem sabia que estavam fechadas. Pode acender uma luz onde antes havia escuridão. Se inscreva. Caminhe comigo. Deixe que Deus continue essa obra que começou agora no seu coração. E lembre-se: quando Deus encontra um coração disposto, Ele faz milagres onde antes havia impossíveis.